Lima, família Amaral, Servino Francisco, Helena de Jesus, João Francisco de Oliveira, Valdomiro de Oliveira, Maria Joanita, família Franco de Lima, Altair Alves Pinheiro, Robson Lourenço Rodrigues Trindade, pelas almas do purgatório. Rezemos também pela saúde de Maria da Luz, Tanandra Camargo, José da Luz Roberto, Alcebiades Roberto, Valdeci Gomes Seidel, Maria Laura, família Franco de Lima. Em ação de graças a São João Batista, Maria Terezinha de Moura Chaves, pelo bom êxito do retiro do Colo de Maria, pela passagem de aniversário de Pedro Henrique Araújo Figueiredo, outras intenções. Ivone Marins, por um relacionamento, Tainá Pinheiro da Silva. Sexto dia da novena em honra a São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são considerados os pilares que sustentam a Igreja, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários, sendo glorificados com a coroa do martírio. Festejamos Pedro e Paulo, os apóstolos de Cristo, que inspiram com clareza a alegria e a unidade da Igreja. Pedro e Paulo nos ensinam tua lei, Senhor, até o martírio. Pelo teu amor, plantaram a Igreja com fé e com destreza, seguiram os passos teus, amigos de ti, ó Deus. Tu és filho do Deus vivo, és o Cristo com certeza. Tu és Pedro, tu és pedra, sobre a qual construirei a minha Igreja. Pedro e Paulo nos ensinam tua lei, Senhor, até o martírio. Pelo teu amor, plantaram a Igreja com fé e com destreza, seguiram os passos teus, amigos de ti, ó Deus. Paulo, mestre das nações, com seu dom belo e fecundo, o maior dos missionários, anunciou o Evangelho em todo o mundo. Pedro e Paulo nos ensinam tua lei, Senhor, até o martírio. Pelo teu amor, plantaram a Igreja com fé e com destreza, seguiram os passos teus, amigos de ti, ó Deus. Festejamos Pedro e Paulo, os apóstolos de Cristo, que inspiram com clareza a alegria e a unidade da Igreja. Pedro e Paulo nos ensinam tua lei, Senhor, até o martírio. Pelo teu amor, plantaram a Igreja com fé e com destreza, seguiram os passos teus, amigos de ti, ó Deus. Em nome
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz nos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma saudação também a você, reza conosco através da Rádio Vale do Tibagi, através do nosso Face, através do nosso YouTube. Já estamos vivenciando o 6º dia de nossa novena em preparação às solenidades São Pedro e São Paulo. A novena sempre esse tempo de graça. Então, além das intenções que nós já foram anunciadas no início, aquelas que vocês que rezam conosco pelos meios de comunicação também colocam, Padre convida a ficarmos ajoelhados e nessa intenção da novena, aonde trazemos nosso coração agradecimento ao pedido, rezemos a oração aos padroeiros pedindo esta graça. Ó santos apóstolos Pedro e Paulo, nós vos escolhemos hoje e para sempre como nossos especiais protetores e advogados. Ao glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, por ser a pedra sobre a qual Deus edificou sua igreja, ao bem-aventurado São Paulo, porque foi escolhido por Deus como pregador da verdade em todo o mundo, alcançai-nos, vos pedimos, uma fé, viva fé, firme esperança e ardente caridade, um despojamento total de nós mesmos, desprezo pelas coisas do mundo, paciência nas adversidades, humildade nas coisas prósperas, atenção na oração, sincera intenção no trabalho, diligência no cumprimento das obrigações, constância nos propósitos, conformidade com a vontade de Deus e perseverança na divina graça até a morte, a fim de que por vossas intercessões e vossos gloriosos méritos, superadas as tentações do mundo, do demônio e da carne, sejamos dignos de comparecer diante do Supremo e Eterno Pastor das almas, Jesus Cristo, para gozar e amar eternamente a Ele, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A oração do 6º dia de nossa novena. Pedro admoesta aos ouvintes a conversão e a receber o batismo. Assim, dá testemunho aos israelitas de que Jesus ressuscitado foi constituído por Deus Senhor e Cristo, podendo nos dar o seu perdão e o dom do Espírito Santo. O efeito dessa pregação foi a conversão de 3.000 pessoas que vieram a formar a comunidade de Jerusalém. Paulo, escrevendo para a comunidade de Corinto, deixa claro que Jesus ressuscitado é quem dá sentido a toda a vida cristã. O amor é tudo na vida, devendo nos acompanhar em todos os dias da nossa história. A vida sem o amor a Deus e ao próximo não tem sentido. Assim como Paulo amou e ajudou a muitos, vamos ser sensíveis ao sofrimento alheio, ajudando e perdoando. Oremos. São Pedro e São Paulo, apóstolos e instrumentos da reconciliação, alcançai-nos do Pai o dom da firmeza diante do mal, do egoísmo e da injustiça. Fazei-nos sempre atentos à advertência de Cristo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vós que lutastes para vencer o pecado, obtei-nos um espírito resoluto e a graça de não cairmos em tentação. E se isso acontecer, roguem por nós, para termos ânimo de reerguer-nos e voltar-nos à união com Cristo, vosso e nosso Mestre. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Fiquemos em pé juntos, glorifiquemos nosso bom Deus, cantando. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, desce a vossa igreja os fundamentos da fé. Concedei-lhes por sua intercessão os auxílios para a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nações, marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de mim, palavra, uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão. E fez-me de mim uma flecha aguçada, escondida em sua alchava, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado? E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças, sem fruto, inutilmente.
Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me, ó Senhor, é Ele quem me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor está a minha glória, disse Ele. Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. E eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e sabeis quando me sento, me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Foste vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nem sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou o batismo de conversão para todo o povo de Israel. Entanto, para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar suas sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando o que ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Todos ficaram admirados, e no mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos ouviam a notícia, ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e fortalecia em espírito, e ele vivia nos lugares desertos, até o dia que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode
Pode sentar-se um instante. Queridos cristãos presentes, nossa matriz São Pedro de São Paulo, aqui da cidade de Telemaco Borba, bem como a você que reza conosco através da Rádio Vale do Tibagi, através do nosso Face, através do nosso YouTube. Já estamos no 6º dia da nossa novena, em preparação para a solenidade de nossos padroeiros São Pedro e São Paulo. Mas hoje também celebramos São João Batista. E nós, como paróquia, temos uma comunidade dedicada a São João Batista, que alguns membros, inclusive, se fazem presentes aqui. E quero aproveitar e agradecer em público também, por esse ano estarem fazendo essa experiência. Nós temos 2 datas que celebramos São João Batista, seu nascimento e seu martírio. E sempre a primeira data coincide com os festejos de São Pedro de São Paulo. E esse ano, a título de experiência, a comunidade fará sua solenidade na 2ª data, no martírio, dando a oportunidade de estarmos então todos juntos. Queridos, vejam só, como a providência da palavra de Deus nos chama à realidade que estamos celebrando, a santidade de vida, fazer a experiência de Deus, não apenas saber que Deus existe, não apenas conhecer Deus pela história e pela vida dos outros, claro que isto ajuda o testemunho do nosso semelhante, mas é de suma importância que cada um de nós faça a experiência de Deus em seu viver. E o Evangelho nos dá pontos bem concretos para esta realidade. Olhando para Zacarias e Isabel, a constatação: Deus foi misericordioso. O que significa esta misericórdia? Não apenas saber que Deus existe, mas é que Deus quer fazer parte da nossa caminhada. Deus se importa com cada um de nós. As nossas dificuldades, Deus assume como não sendo apenas nossas, mas também Ele se faz como que se fosse as suas. Então esta experiência de Deus misericordioso é saber entender que o Senhor olha para as nossas misérias. O Senhor nos atende. E quando nós compreendemos isso, aí nós fazemos exatamente a experiência desse casal. Esse casal que há anos carregava o peso da humilhação em seus ombros. Porque para nós hoje que temos conhecimento avançado sobre medicina, pelo menos algumas coisas, né, sobre o corpo humano, então nós sabemos compreender alguns aspectos de uma forma diferente. Mas o povo da antiguidade, um dos critérios que era para ver se a bênção de Deus existia ou não, é se o casal tinha filhos. Era um dos sinais. Então por isso, né, que a gente vê aquelas famílias enormes, porque quanto mais filho tivesse, significava mais a bênção de Deus. Mas no acontecimento, por exemplo, hoje chamamos de esterilidade, seja o homem ou seja a mulher. Aquele tempo não tinha esse conhecimento, então era muito fácil, né? Aqui ó, o peso da mão de Deus está sobre eles, porque aprontaram alguma coisa. E daí vem a história das gerações, né? Se não foram eles, alguns parentes deles lá do antepassado aprontaram. Então Deus, Ele não deixa passar, Deus se vinga. Então imagine o peso que era isso, queridos, para um casal. Agora imagine um casal que o marido era sacerdote do templo do Deus Altíssimo. Puxa vida, né? O sacerdote ainda aprontou o que esse agora, né? Então a situação era muito braba, o cunho moral falava muito. Então desta dor, dessa tristeza, nunca eles desistiram de pedir a Deus. Nós também fazemos essa experiência de pedir a Deus.
Eu não sei se coincide, porque é um pedido na perseverança. Por vezes a gente até reza para Deus, rezou uma vez e acabou. A Deus sabe o que eu preciso, não rezo mais. Nossa, e depois o bruto é o outro ainda, né? Então nós temos a perseverança. Veja, para esse casal, humanamente falando, já era impossível a situação. Não tinham mais condições para a própria idade. Mas o nosso impossível, para Deus, é possível. E Ele sempre manifestando a intenção do seu coração. Queridos, é claro que isso aqui não é uma banalidade. Não sejamos assim, não caiamos na mediocridade de achar assim que Deus tem que cumprir tudo aquilo que é o meu gosto, tudo aquilo que é a minha intenção. Não. Mas aquilo que verdadeiramente contribui para o nosso crescimento, aquilo que contribui para o nosso desenvolvimento, aquilo que contribui para a nossa salvação como um presente de Deus, mas a aceitação e minha perseverança. Será que nós temos coragem de pedir esta realidade para Deus? Será que nós temos condições da intimidade de manter-nos perseverantes? Imaginemos, sei lá, uma situação de pecado, um vício que alguém de nós tenha. Até que ponto que você já pediu para Deus te ajudar a superar tal situação? Até que ponto você teve perseverança? Porque, veja, como que é assim a dinâmica da ação de Deus? Deus, Ele nos conhece, cada um. Sabe das nossas alegrias, também das nossas tristezas. E sabe também a capacidade de cada um. E dentro da nossa capacidade, se eu peço alguma coisa para Deus, primeiro Ele espera que eu desenvolva tudo aquilo que eu tenho potencial. Aí sim, quando eu fiz tudo aquilo que podia, e cheguei no meu limite, agora eu não consigo mais. Por mais ter boa vontade, cheguei até agora, até que daqui para diante eu não consigo dar mais passos. Aí entra a ação de Deus. Porque daí nós fizemos toda a nossa parte. Então chegamos ao nosso impossível. Até que foi possível, daqui em diante não mais. Então a partir disso é que Deus aí age no nosso impossível. Aquilo que para nós é sem resolução, para Deus tem jeito. Mas desde que tenhamos esta comunhão. E não tem jeito para Zacarias e Isabel, era justamente o nascimento do seu filho que foi dado o nome que Deus é misericordioso. Agora, Deus que é misericordioso, e depois de todo esse episódio, a pergunta se fazia pelos curiosos de ontem e de hoje, porque o bicho curioso é o ser humano, né? Isso até nos ajuda, mas também às vezes nos atrapalha. Na sua curiosidade, o que este menino que nasceu na velhice, olha o pai, ficou até mudo, o que virá a ser esse menino? E claro, através de Jesus nós descobrimos que de fato entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas olha só, nas entrelinhas, nos explica por que na sua realidade de antiga aliança foi o maior. Porque ele percorria os desertos, ou seja, na Sagrada Escritura não é só um lugar vazio, mas o deserto era o lugar propício de fazer a experiência de Deus. Era um lugar propício de desapegar de tudo aquilo para ficar na confiança de Deus. Isso o israelita tinha feito a experiência ao fugir do Egito até chegar à terra prometida. Queridos, e se nós pegamos essa mesma indagação daqueles curiosos e transportamos para a nova aliança, para aquilo que nós somos, para as nossas crianças, para aqueles que ainda irão nascer, o que será desse cristão? O que será dessa cristã?
Temos opções. Pode ser que seja um cristão, uma cristã apenas de nome. Foi batizada, foi ensinada, mas não vive a realidade da fé. Ou pode ser que seja um cristão e uma cristã que assuma o chamado de Deus, que busque a santidade de vida. Agora, para buscar esta santidade de vida, nós, como comunidade, não só para os nossos menores, mas também entre nós, será que realmente estamos proporcionando esse ambiente de deserto, ou seja, de encontro para com Deus? Saibamos olhar quem nós somos, saibamos olhar nossas orações, saibamos olhar nossas comunidades. Será que de fato da nossa parte há um esforço para que seja um ambiente de encontro para com Deus? Para crescimento da nossa fé? Onde não façamos as coisas no automático, mas façamos como se fosse a primeira e a última atividade nossa, para que ali seja saboreado com intensidade o mistério de Deus, e nós sejamos saciados também, para termos essa perseverança. Queridos, ninguém pode determinar sobre a nossa vida, e nem nós sobre a vida dos outros, mas este ambiente nós temos a obrigação de fazer, um ambiente que proporcione o encontro de Deus, não só nas nossas comunidades como igreja, claro que também nelas, mas na nossa igreja doméstica, lá na nossa casa. Será que nós crescemos nesse ambiente sadio, onde a presença de Deus resplandece? Dos nossos relacionamentos com tantas e tantas pessoas que Deus coloca na nossa vida, seja de trabalho, seja de vizinho, seja de esporte, seja de convivência. Será que nós sabemos proporcionar um ambiente sagrado? Veja, proporcionar um ambiente sagrado não é só falar de Deus, mas é agir com os valores que nós aprendemos de Deus. Aí sim, toda situação, porque o cristão, ele não é um alienado. O cristão, ele sabe que a vida que Deus deu é para a felicidade, é para ser vivenciada na alegria com os outros. Então ele não quer proporcionar prisão para ninguém. Porque nós somos pessoas livres, nós encontramos o dom da alegria do Espírito Santo que habita em nós. Não quer dizer que nós não tenhamos problemas, nós temos, cada um tem os seus, nós sabemos disso. Não quer dizer que nós tenhamos dificuldades, não quer dizer que nós sejamos perfeitos, mas quer dizer que nós lutamos para o máximo que cada um de nós puder, porque sabemos que isso é desenvolver os talentos, os dons de Deus, é proporcionar este ambiente não só para a nossa alma, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Aí nós vamos entendendo o chamado à santidade, vamos entendendo as escolhas que nós fazemos, e vamos também demonstrando esse grande amor por termos escolhido Deus como aquele que de fato é o centro da nossa história. Saibamos, queridos, sempre contemplar a imagem dos nossos padroeiros, sentido espiritual, a espada, o objeto cortante que São Paulo traz na mão. O que nós precisamos cortar da nossa vida que não proporciona esse ambiente religioso? O que nós precisamos cortar do nosso coraçãozinho que não proporciona esse deserto, esse local do encontro para com Deus? São essas amarras que nos prendem na realidade do afastamento. Se nós pegamos as chaves, qual porta eu posso abrir para ter uma maior experiência para com Deus? Talvez uma porta da oração,
Talvez a porta da perseverança em pedir aquilo que eu necessito como graça. São situações bem concretas que Deus vai demonstrando, Deus vai falando para o nosso coraçãozinho vai palpitando, ou como o linguajar dos discípulos de Emaús, não ardia o nosso coração enquanto a palavra de Deus era anunciada. É justamente isso, é essa a experiência. Oxalá estejamos dispostos a percorrer esse caminho da salvação. Professemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos juntos a nossa antífona. Senhor, o apóstolo Pedro, pedra fundamental da Igreja, e o apóstolo Paulo, o doutor das nações, transmitiram a nós a vossa lei. Enquanto nós cantamos o Magnífica, Padre fará a incensação do povo de Deus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas,
juntos, Senhor. O apóstolo Pedro, pedra fundamental da Igreja, e o apóstolo Paulo, o doutor das nações, transmitiram a nós a vossa lei. O nosso ofertório. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor, a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, na alegria da solenidade de São Pedro e São Paulo, trazemos as nossas oferendas ao vosso altar, para que possamos tanto nos gloriar da vossa benignidade que nos salva, quanto temer pela pobreza os nossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de unir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, no ser pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice
do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentor vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, São Pedro e São Paulo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com vosso servo Papa Leão, nosso bispo Bruno, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces dessa família, que reunisse em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos e irmãs, cantemos com fé e confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vir nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz é que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiam a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos nesse dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Quero viver sempre assim, seguindo os teus passos, Senhor, fazendo a tua vontade e oferecendo a ti, porque para mim o viver é ser de Cristo Jesus, sacrifício de louvor, me entrego a ti, Senhor. Como Pedro e Paulo, eu quero me entregar, cumprir tua vontade.
Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, fortalecei com esses divinos mistérios os fiéis que iluminaste com ensinamentos apóstolos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, como ação de graça, para convidar que eles puderem a ficarmos ajoelhados e cantarmos a ladainha São Pedro e São Paulo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, santificador do mundo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Mártires, Rogai por nós. São Pedro, grande santo, Rogai por nós. São Pedro escolhido por Jesus, Rogai por nós. São Pedro, apóstolo de Jesus, Rogai por nós. São Pedro, pedra viva da igreja, Rogai por nós.
nós. Somente o Padre fica em pé para rezar sobre o povo. Oremos. Deus misericordioso, ouve as súplicas dos teus servos, e já que nessa solene celebração reconhecemos os apóstolos Pedro e Paulo como nossos protetores, concede-nos que, servindo ao Senhor e aos irmãos aqui na terra, mereçamos ser recebidos em teu reino eterno, por Cristo nosso Senhor. Amém. Posso sentar-se um instante para alguns avisos? Queridos, Padre, quer agradecer no dia de hoje a comunidade São João Batista, Renovação Carismática Católica e Grupo Colo de Maria. Amanhã, quinta-feira, 7º dia de nossa novena, teremos a bênção dos enfermos e idosos com imposição do óleo. Comunidades convidadas, Comunidade Sagrado Coração de Jesus, ministros extraordinários à comunhão da esperança, equipes de cozinha, pastoral do dízimo e proide. Então, se os convidados amanhã ajudar a brilhantar esse nosso evento religioso em homenagem ao nosso bom Deus através dos santos São Pedro e São Paulo. Nós, após cada dia da novena, estamos tendo nossa praça alimentação, confraternização. Hoje também teremos a transmissão do Jogo do Brasil, então, se os convidados a participarem conosco. No próximo sábado, depois da novena, no último dia, teremos o baile da família. No domingo, teremos 10 horas, horário único de nossa matriz, celebração solene da Santa Missa com procissão. 12 horas, o almoço. Então teremos prato principal, costela fogo de chão, e também a porção de carne para aqueles que desejarem levarem para a sua casa. Apenas o padre faz a ressalva, né? Se desejar o ingresso, procure o quanto antes, porque no domingo não podemos garantir que teremos ingressos ainda. E lá no final da nossa festa, domingo às 17 horas, teremos nosso show de prêmios, premiação em dinheiro. Então, sintam-se convidados a participarem. No dia de hoje, a bênção dos objetos devocionais. Então, alguns já trouxeram, já deixaram na mesinha, como de costume. Se alguma outra pessoa trouxe também, poderá aproximar-se para que o padre faça a bênção. E a você que reza conosco através dos meios de comunicação, através da rádio, através do nosso Face, através do nosso YouTube, também poderá apresentar seus objetos para serem abençoados. Os objetos simbólicos da vossa piedade que trouxestes para benzer, manifeste de modo diverso a vossa fé. Eles servem para relembrar o amor do nosso Senhor ou para aumentar a confiança no auxílio de Nossa Senhora e dos seus santos, no nosso caso, nossa novena em honra a São Pedro e São Paulo. Portanto, no momento de invocarmos sobre esses objetos, imagens e água, velas, chaves e demais objetos, que cada um de nós ofereça o testemunho de vida cristã, tão autêntico quanto o que exige de nós o fato de sentarmos o uso desses objetos devocionais. Oremos. Bendito sois, Senhor, fonte de toda bênção, pois nos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem esses objetos devocionais, essas velas, esta água, em sinal de fé e piedade, para transformar-se na imagem do vosso Filho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enquanto o padre faz a aspersão, nós rezamos. O diácono, pode fique à vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta-feira, normalmente, a gente faz a bênção das crianças. Eu sei que já foi na nossa quadro de bênçãos, mas então o padre convida também as crianças a vir aqui na frente, senão vão ficar nervosinhas, né? Se tiver alguma mulher grávida, os adolescentes também são convidados a participarem.
E... Tem uns pensando, meu Deus, esse pai já fez horário antes da missa, vai terminar, o jogo está chegando, sosseguem, né? Se acaso ser um gol antes de a gente chegar lá, depois tem replay. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que tivesses tanto amor às crianças a ponto de dizer-lhes que receber uma criança em meu nome, a mim recebe. Atendei nossos pedidos para essas crianças e adolescentes e guardai-as sempre sob a vossa proteção, a fim de que você conheça com fé profunda e sejam fervorosas na caridade. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, também pela intercessão de São Pedro e São Paulo, cuidai dessas crianças como cuidasse o menino Jesus. Defendei-as de todo mal e fazei que elas cresçam em idade, sabedoria e graça, para sempre amar e servir Jesus e aos irmãos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Seu diácono, coragem. Santo anjo Do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito bem, depois a bênção final tem um docinho para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificar a Deus com as vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó grande luz e esplendor de caridade, veste de sangue, de martírio e de fulgor, quando os apóstolos consagrados abrem do céu